Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para o primeiro vídeo de prévia aqui do canal do YouTube, né? Já fiz diversas prévias para vocês, só que no Instagram, né? Então a primeira prévia nossa aqui do YouTube e já num jogo extremamente fundamental. Para você se ligar um pouquinho mais no que está acontecendo, o Dallas Cowboys já está nos playoffs, tá? Todo jogo aqui é de playoffs para a gente chegar nos playoffs. Eu falei pra vocês que a gente ainda poderia perder mais um jogo, que a gente ainda estaria na briga. É verdade, se a gente ainda perder um jogo, a gente ainda tá na briga. Mas é muito difícil a gente ir pra uma campanha 10-6-1 por causa desse bendito empate ali. Se fosse 11-6, aí tudo bem. Agora 10-6-1, cara, o jeito que a NFC tá, eu acho que assim, é quase impossível. Chances tem, mas é quase impossível. E aqui é jogo de 6 pontos, cara. É contra um adversário direto. Se a gente ganha do Detroit Lions, praticamente eles estão fora da briga e a gente segue trilhando. E a gente passa da parte mais difícil do nosso calendário, que antes da bye week, aquele Dallas Cowboys todo disfuncional que a gente já cansou de falar aqui, provavelmente faria 0-3 nessa sequência de Eagles, Chiefs e Lions, né? E a gente tá 2-0, né? Ganhamos dos Eagles, ganhamos dos Chiefs e agora o jogo contra Detroit, lá em Detroit, que é um ambiente hostil. A torcida dos Lions é uma das mais fiéis da liga, né? É fácil demais você torcer para time que tá ganhando lá. O duro é você torcer quando o time tá lá embaixo. Vi de Philadelphia Eagles, né? Atual campeão, sai do estádio faltando 5 minutos, vandaliza a casa do coordenador ofensivo, do time. Torcidona top aquela lá, né? É uma franquia maravilhosa. Mas enfim, vamos perder tempo com eles não. Então a torcida do Detroit Lions faz barulho, cara. Jogar lá no Ford Field não é fácil. O pessoal ali é um dome, né, fechado, que é bom pro Brandon Aubrey. Olho nisso. Mas o pessoal faz barulho e é um ambiente inóspito aí. Enfim, o Dallas Cowboys precisa vencer. O resumo é isso. O Dallas Cowboys precisa vencer pra gente continuar trilhando aí nosso caminho pros playoffs. E a verdade é, quais times estão mais quente que o Dallas Cowboys no momento atual da temporada? Se tiver algum time. Porque a gente conseguiu uma vitória gigante contra os Eagles dentro de casa, que mostrou resiliência, mostrou força do time para voltar para um jogo desse. E vencemos o jogo contra o Kansas City Chiefs, que era também praticamente um jogo de vida ou morte para os Chiefs, né? Os Chiefs precisavam ganhar esse jogo dos Cowboys. E o Dallas venceu, soube fechar o jogo. As duas unidades jogaram bem. Então o Dallas está mostrando que essas vitórias não aconteceram por acaso, não foi uma sorte. Não, foi um time que realmente jogou bem. Então esse time do Dallas está muito quente e vamos começar a falar desse jogo. Primeiro, nosso ataque. A defesa deles tem algumas baixas consideráveis, principalmente na secundária. Kirby Joseph está questionável, não sabe, vai pro jogo. Terrion Arnold está fora do jogo. Brian Branch está baleado. Então, assim, eles têm dificuldade, eles não estão saudáveis nas secundárias. Agora, você tem o Aiden Hudson no front, você tem o Jack Campbell ali que pode, em stunts, em blitz ali, atrapalhar muito o Dak Prescott. Eles têm uma defesa, mesmo com desfalques, ainda competente. E eu falei, jogar dentro de casa, a energia da torcida, aquela coisa toda. Mas o nosso ataque está muito forte, cara. É um ataque muito difícil de parar. E como a força deles vão estar no front e não na secundária, a gente precisa de um jogo de soltar a bola rápido. Aquele que eu sempre falo para vocês, 2, 3 passos para trás, o Dak vai soltar a bola. O que tem funcionado quando você tem dois wide receivers do calibre de CeeDee Lamb e George Pickens. Não dá para dobrar nos dois, você vai dobrar em um. Então a sua primeira leitura vai no que está no mano a mano. E em 90% dos casos, esses dois receivers vão bater suas marcações no mano a mano. O que os Lions podem fazer e o que os Chiefs tentaram fazer? Colocar mais jogadores da defesa no perímetro, só que isso fica um buraco no meio do campo. E é ali que eu falei que os Lions têm um ótimo Jack Campbell. Mas o Jack Campbell é mais um linebacker tradicional. Eu não sou tão fã do Campbell marcando o passe. E aí, onde começa a aparecer o Ryan Flournoy, Jake Ferguson, Cavante Turpin. Não se esqueçam de Jalen Tolbert. Então, esse meio do campo ali, até com o Schoonmaker, Brian Spanford, numa situação ou outra, podem aparecer nesse meio. Que aí não vai dar para os Lions ficar jogando
os jogadores, né, defensivos para os perímetros vão ter que povoar o meio do campo também, e aí não tem espaço para todo mundo. E o deck está conseguindo fazer muito bem essa leitura pré-snap e encontrar o mismatch na defesa, né? O primeiro touchdown nosso contra os Chiefs foi claramente isso. Ele tem uma rota aqui do George Pickens que tem o corner e o safety, ou seja, o Pickens está dobrado. Ele tem uma rota do Cavante Turpin que vai quebrar aqui no meio, que vai prender um corner. Ele tem um CeeDee Lamb no mano a mano aqui, só que tem um safety no fundo do campo. O que ele faz? Ele manda o Jake Ferguson ir reto aqui e quebrar pro lado esquerdo, onde já tá povado pelo Pickens ali. Se esse safety acompanhar o Ferguson, o CeeDee Lamb vai estar no mano a mano. Se não, o Ferguson tá livre no fundo do campo, e aí você touchdown pro Ferguson. Sabendo que ele tá livre no fundo do campo, o safety acompanhou o Ferguson, deixou o CeeDee Lamb no mano a mano. O CeeDee Lamb bateu o Trey McDuffie, touchdown Cowboys. Vocês entenderam como é que é essa leitura pré-snap? O Dak Prescott tem que ler isso pré-snap. Tá aqui que tá o mismatch. Aquele safety aquele no fundo do campo. Eu tenho que manipular ele. Se ele sair no Ferguson, eu vou no Lamb. Se ele sair no Lamb, eu vou no Ferguson. Só que isso é assim. Então, o Dak tá fazendo isso muito bem. E é muito difícil separar um ataque desse jeito. E aí o que você pensa? Então o ataque terrestre é inexistente. Pelo contrário, você vai cansando, você vai mitigando ali o bom front dos Lions com o Javonte Williams, que tá correndo muito bem com a bola. E aí esse front cansado não vai conseguir pressionar, o Dak vai encontrar as suas armas no perímetro. Eu já expliquei isso para vocês aqui. Não me preocupa o ataque. Nosso ataque vai conseguir colocar pontos no placar como tem colocado regularmente. Eu confio veemente nisso. Onde mora o perigo? Na defesa. Algo, mas a defesa melhorou, melhorou. Mas eu fiz o vídeo ontem, se você quiser vai lá, ainda tem muita coisa errada nessa defesa. O que é bom pra gente, eu não comemoro nunca isso, mas é um fato que é bom pra gente. O ataque dos Lions tá dizimado, cara. Tem muita lesão. Eu nem sei por onde eu começo. Vamos pensar na trincheira aqui. O miolo dos Lions tá muito mal. Muito mal por causa de lesões, né? Glasgow machucado, enfim. Eles tentaram trazer o Ragnow de volta, não passou nos exames físicos. E qual que é a criptonita do Jared Goff? O Jared Goff, se ele tiver esse tempo que eu falei, 1, 2, 3, soltar a bola, ele vai te machucar muito. Porque se tem uma qualidade do Jared Goff, que é dele isso, ele é extremamente preciso. Se ele é igual o camisa 10 no futebol. Se der tempo pra ele pensar, ele vai achar o passe. O Jared Goff é isso. Só que o Jared Goff, com a mínima pressãozinha, ele espalha a farofa. A mínima, ele vai espalhar a farofa. Então a gente tem que pressionar o Jared Goff. E como é que os Lions eram tão fortes nesses últimos anos? Eles, pra mim, tinham a melhor linha ofensiva da liga. Então o Jared Goff tinha tempo de você encontrar espaço. E aí, como eu falei, ele é extremamente preciso. Ele vai encontrava Amon Hassan Brown, Sam Laporta, Jameson Williams, enfim, vai encontrar a sua galera ali. A linha ofensiva deles, como eu falei, tá baleada. Talvez o Penei Sewell não vai pro jogo, que aí, o Penei Sewell hoje é o melhor tackle da liga, o melhor jogador de linha ofensiva da liga. Provavelmente sim. Você não tem esse jogador, você tá maluco. Isso aí é um golpe nos Lions. E o miolo tá muito mal, como eu falei. E a maior criptonita do Jared Goff é a pressão, e principalmente a pressão pelo meio. Onde é a força da defesa do Dallas Cowboys? O miolo das trincheiras. Quinnen Williams, Kenny Clark e o Odighizuwa tem que fazer um jogo soberbo aqui. Tem que deixar o Jared Goff pressionado todo snap. Todo snap, um dos três tem que chegar ali. E aí pode ser o jogo do Odighizuwa brilhar. Quinnen Williams e o Clark fazendo mais o grosso ali, pensando no jogo terrestre dos Lions, que é muito forte, daqui a pouquinho eu falo, e libera o Ossa no Jared Goff, porque aí ele vai espalhar a farofa. Tem que pressionar pelo meio, e eles estão carentes de jogadores na linha ofensiva. E aí, claro, numa jogada que pender mais para lateral, uma hora que talvez os tackles vão ajudar pelo meio, Ezeruaco, Dante Fowler, Sam Williams tem que aparecer, Jadavion Clowney, que estão aparecendo. Então eu tenho confiança que eles vão aparecer. O que você pode mitigar isso? Correr com a bola. E o jogo terrestre dos Lions ainda é extremamente forte. E a nossa defesa terrestre, por mais que melhorou, ainda não é boa o suficiente. Que se você for comprar ataque terrestre dos Lions, tá aqui. Nossa defesa terrestre tá aqui. Esse gap aqui pode machucar muito Dallas. Então, por isso que eu falei que talvez o Quinnen Williams vai ter que fazer mais um jogo sujo hoje. Porque o Quinnen Williams é excelente contra a corrida.
O Kenny Clark é excelente contra a corrida. A gente não tem mais o Maz Smith, que era o melhor jogador do mundo contra a corrida, mas a gente tem esses outros jogadores que é muito bom. E aí, Quinnen Williams e Kenny Clark tem que se preocupar muito com esse jogo terrestre. Então os Lions só dão muito play action. Aquela jogada que você finge que vai entregar pro corredor, na verdade você passa. Esse fingir que entregar pro corredor, o Quinnen Williams e o Kenny Clark cai na jogada. Vai todas, como se fosse corrida. Vai pro backfield. E o Osso do Gizua sempre acreditando que é passe. Por isso que eu falei que a gente tem esse monstrinho de 3 cabeças, que talvez o Clark e o Williams tem que ficar mais preso ao jogo corrido e libera o Williams, o Osso do Gizua pro pass rush. Então assim, não interessa se vai rodar pass rush, play action. O Digizua, sempre olho no Jared Goff. Clark, Williams, sempre olho no Jahmyr Gibbs ou David Montgomery, porque sim, eles têm um jogo terrestre muito forte. Se a gente conseguir encaixar isso com uma linha ofensiva baleada dos Lions, eu acho que a gente tem boas chances de vitória. E eu falo muito do jogo terrestre por quê? Porque os Lions também estão baleados com seus playmakers. Sam Laporta não joga mais essa temporada. O Tyrant dos Lions, o ótimo Tyrant dos Lions, tá machucado. Eles ainda têm bons Tyrants, mas o Laporta é outro nível. E o Amon-Ra St. Brown tá questionado. Falava-se que era assim, impossível dele jogar. Ele teve uma lesão no tornozelo no Thanksgiving. É um lance até muito infeliz ali, né? Aqueles lances que o jogador de linha ofensiva cai em cima do seu tornozelo. Ele tá listado como questionável. Eu acredito que ele não joga, pessoal. Todo mundo tá falando, cara, o St. Brown não vai jogar. Mesmo se ele jogar, vai estar assim... Vai ser 2 snaps e vai pedir pra sair, porque não tem como jogar. Eu acho que os Lions vão colocar ele, aquele ruled out, né? Fora do jogo. Mas por questão, tipo assim, deixar aquela pulguinha atrás da orelha do Edwards lá em Dallas. Mas assim, o Amon-Ra não deve ir pro jogo e o Amon-Ra joga muita bola. Então a gente tem que lidar com esse jogo terrestre muito forte dos Lions e Jameson Williams, principalmente em profundidade. E agora que eu vou falar da nossa secundária. Como a gente sofreu com bomba no fundo do campo essa temporada, né? Isso vem melhorando ao decorrer da temporada, mas ainda é um ponto a se preocupar. Malik Hooker voltou, isso ajuda muito o Darren Bland, que o Darren Bland deve ser o cara que vai ficar no Jameson Williams o jogo todo. Ele deve alternar com o Shavon Revel, porque o Shavon Revel tem mais velocidade que o Bland, mas o Bland é um cara que tem mais ball skills. Então eu acredito que quando você tiver o Malik Hooker mais no seu proteção, o Bland deve ficar ali, mas o mano a mano deve ser o Shavon Revel. Porque o Williams pode machucar muito no fundo do campo, e se o Goff tiver tempo para lançar, eu já expliquei que ele vai achar o Williams lá no fundo do campo. Então o Revel e Bland vão ter esse papel fundamental de trabalhar com o Williams. E o Trevon Diggs volta. O Trevon Diggs eu não sei como ele vai voltar. Vai voltar titular, vai voltar para rotação? Como ele vai voltar? Ele estava jogando mal. Eu acredito que ele vai voltar rotacionando ali, dependendo do jogo, como ele estiver bem, coloca o Diggs e se ele estiver bem, aí é uma baita reforço. Mas nem tô contando com isso. Eu tô mais pensando em Revel e Bland, para proteger esse fundo do campo. E aí pode abrir o miolo ali do meio do campo, na nossa principal fraqueza, que é o corpo de linebackers. O Overshaw vai ter que ter uma partida soberba aqui, e o Logan Wilson vai ter que jogar muito com a cabeça. E aí o Kalen Carlson vai ser muito importante, trabalhando esse slot para os Tyrants dos Lions não aparecer. É muita coisa, porque é um ataque muito inteligente mesmo com muitos desfalques. Mas, cara, devido aos desfalques dos Lions, todas as batalhas travadas aqui são vantajosas para o Dallas Cowboys. Vamos rebobinar e ficar mais simples isso para a gente arredondar o vídeo? Nosso ataque aéreo, muito forte. A secundária deles extremamente baleada. Terrion Arnold não joga, Kirby Joseph está questionável. Tá complicado a secundária dos Lions. O nosso front, Tyler Booker, dominou Chris Jones e Jalen Carter em semanas seguintes. Acredito que ele domina o miolo ali de novo. Eu tenho medo do Aidan Hudson, porque ele vai parear com o Terrence Steele. E aí, meu amigo, é um grande problema. Ou o Nate Thomas ou o Tyler Guyton do lado esquerdo. É um problemaço isso aqui. É onde eu falei, como você mitiga isso? Correndo com a bola. E Javonte Williams está correndo bem com a bola e soltando a bola rápido. Como eu falei, Jake Ferguson, Pickens, Lamb tá conseguindo se desviar no primeiro momento. O deck tá conseguindo soltar essa bola rápido. Então, assim, de novo, mais uma batalha que a gente tá ganhando aqui dos Lions. Então, acredito que nosso ataque coloque pontos no placar. Lado defensivo, no maior força nossa, miolo de trincheira. Onde tá a maior fraqueza dos Lions aqui agora, devido a lesões? Miolo. Então aqui tem que ser pancada o jogo inteiro. Nossa secundária tá jogando bem. O Amon-Ra não tá no jogo. Ponto pra gente. Você tem praticamente que preocupar com o Williams.
miolo do campo. Sam Laporta, como eu falei, não joga. Mas eu acredito que Carson, Overshaw, Logan Wilson podem dar conta da rotação de tight end, que é boa dos Lions. Então, assim, esses linebackers com tight end, eu vou dar um pontinho aqui pros Lions, porque ainda me preocupa. Mas ao decorrer pensando no jogo todo, não é algo que vai ferir tanto os Cowboys. Onde é a força dos Lions? Jogo corrido. Tem que ser mitigado. O Overshaw tem que ficar muito atento com isso. Quinnen Williams e Kenny Clark tem que fazer o melhor jogo deles como um Cowboy agora nesse jogo. Porque, de novo, já é um jogo de playoffs. A vitória tem que vir, uma vitória fora de casa aqui, porque lembrando, o Dallas é muito forte no AT&T Stadium. Foi onde a gente ganhou de Eagles e Chiefs. Agora a gente viaja, agora a gente vai para Detroit. E o Detroit tem uma rusga com a gente, estão querendo criar uma rusga com a gente desde aquele jogo que a gente bateu deles no AT&T Stadium. Então pode ser um jogo aqui que é complicado. Dallas jogou com os Lions 2 vezes seguidas nas últimas temporadas no AT&T Stadium. Agora a gente vai para Detroit. Então agora vai ser um ambiente inóspito aqui. A gente não pode cair nessa pilha. Se tudo correr bem, as tendências se confirmarem, Dallas vence esse jogo. O Lions é literalmente um leão ferido nesse momento por causa de lesões, por causa da campanha, por causa da pressão. Vê uma NFC North, que é a sua divisão, muito forte com Bears e Packers, então o Lions está com esse peso. Já Dallas, já os Cowboys, a gente meio que tá jogando leve, porque assim, o torcedor de verdade, eu espero que você seja um deles, sabe que não é pra esse ano, sabe que é pro ano que vem, que tudo é lucro. E parece que os jogadores estão com essa mentalidade também. Um jogo de cada vez, vamos lá e vamos nos divertir, vamos jogar um jogo de futebol e vamos nos divertir. Se ganhar, ótimo, se perder, faz parte do processo. Então essa leveza dos Dallas, quanto essa pressão dos Lions, pode ser uma vantagem também pra gente. Vai ser um grande jogo, vou estar em live com vocês o tempo inteiro, vai estar aqui na página. Eu vou ligar na hora de começar o jogo, ainda vou fazer pós-jogo, então hoje a gente vai estar muito tempo junto, porque é um jogo diferente, é um jogo especial e é um jogo que pode de vez colocar o Dallas Cowboys nessa briga do playoffs ou de vez tirar o Dallas Cowboys dessa briga dos playoffs. Então, devido às circunstâncias, possivelmente o jogo mais importante do ano, mas que eu tenho plenas convicções que os Cowboys podem voltar de Detroit com a vitória. Fechou, pessoal? Valeu!